Boa noite. Vamos falar sobre o balão intra-aórtico, também conhecido como BIA. O balão intra-aórtico é um dispositivo de assistência circulatória mecânica, temporária e de curta duração, mais utilizado em pacientes com falência cardíaca e circulatória, a fim de aumentar o fluxo sanguíneo para as artérias coronárias e facilitar a função de bomba do coração. Entretanto, requer a existência de atividade cardíaca para sua aplicação, uma vez que a insuflação e desinsuflação ocorrem de maneira sincronizada com o ritmo cardíaco. O balão é insuflado no início da diástole e desinsuflado imediatamente antes da próxima sístole ventricular. O princípio que rege o funcionamento do balão intra-aórtico é denominado contrapulsação. Qual é a ação do BIA? Durante a insuflação, há um aumento da pressão diastólica da aorta, da pressão da raiz da aorta, da perfusão coronária e, consequentemente, do suprimento de oxigênio. Na desinsuflação, ocorre a diminuição da pressão diastólica final aórtica, da impedância à ejeção da pós-carga e da demanda de oxigênio. A insuflação aumenta a pressão de perfusão da artéria coronária e o fluxo sanguíneo, enquanto o esvaziamento reduz a impedância à ejeção pós-carga. O trabalho ventricular esquerdo diminuindo a demanda de oxigênio pelo miocárdio. Com a melhora do fluxo sanguíneo e a redução do trabalho do ventrículo esquerdo, os resultados desejados são a perfusão aumentada das artérias coronárias e a pós-carga diminuída, com subsequente aumento do débito cardíaco. Quais são os componentes do BIA? Um catéter contendo um balão cilíndrico de poliuretano, polímero de biocompatibilidade elevada e baixa trombogenicidade. Em sua extremidade, com marca radiopaca para localização a raio-x, de tamanhos variados, 25, 34, 40 e 50, para atender as diversas faixas de peso dos pacientes, conforme a tabela a seguir. O mais utilizado em pacientes adultos é o de 40 cc. Deve-se atentar que o balão deve somente ocluir a aorta e não traumatizar as suas paredes. Equipamentos de contrapulsação com um console que possui 3 componentes básicos: um sistema de monitorização, um mecanismo de deflagração eletrônica e um sistema de estimulação que movimenta o gás para dentro e para fora do balão. Tipos de balão. Há basicamente 2 tipos de balão, o bidirecional e o unidirecional. O balão bidirecional, a insuflação do balão impulsiona o sangue da aorta em direção ao arco aórtico e em direção à aorta distal. O balão unidirecional representa o duplo balão. O balão inferior redondo oclui a aorta distal e todo o fluxo do sangue é direcionado ao arco aórtico. Este mecanismo é mais eficiente para aumentar a perfusão coronariana e cerebral. Como é feita a inserção? O catéter pode ser inserido de 2 modos, ambos com anestesia local: arteriotomia, dissecção, via percutânea, função técnica de Seldinger. A artéria selecionada para a inserção do balão deve ser calibrosa o suficiente para acomodar o catéter e manter um fluxo sanguíneo distal, para preservar a irrigação do membro. O catéter, após introduzido através da artéria femoral até a aorta descendente, é conectado ao equipamento responsável pela insuflação e desinsuflação do balão com gás hélio, gás de baixo peso molecular. A confirmação da posição correta do balão é feita pela radiografia de tórax. Seu funcionamento é controlado por um computador acoplado ao monitor cardíaco, conectado ao paciente, que permite a sincronia entre o balão e as fases de contração e relaxamento do coração. As curvas obtidas no monitor são utilizadas para sincronizar as fases de enchimento e esvaziamento do balão com as fases do ciclo cardíaco do paciente. Indicações do BIA. Largamente utilizado na falência ventricular esquerda ou choque cardiogênico. Principais indicações: complicações agudas do infarto do miocárdio, pacientes com angina instável refratária ao tratamento clínico,
nas arritmias após infarto, no suporte a pacientes submetidos à terapêutica trombolítica. As contraindicações: insuficiência aórtica moderada ou grave, presença de aneurisma de aorta torácica ou abdominal, dano cerebral irreversível, cardiopatia crônica terminal, doença oclusiva vascular periférica grave, dissecação aórtica, disfunção severa crônica do ventrículo esquerdo, enxertos anteriores de desvio aortofemoral ou aortoilíaco. Boa noite. Agora eu vou começar a falar sobre as complicações durante a passagem do catéter, durante o uso do catéter e a manutenção e após a retirada do catéter. Então, durante a passagem do catéter, são possíveis complicações: sangramento por falta de monitoramento do coagulograma, perfuração ou dissecação da artéria, requerendo uma emergência cirúrgica, trauma ou lesão arterial por inadequação do tamanho e posição do catéter ou por dificuldade devido à doença oclusiva aterosclerótica, infecção por não utilização de técnicas assépticas no procedimento, dor por analgesia insuficiente e isquemia do membro cateterizado. Durante o uso do catéter e durante a manutenção, as possíveis complicações são obstrução ou enrolamento do catéter, perfuração do balão constatado pela presença de sangue no interior da tubulação do catéter. Neste caso, é necessário suspender o uso e pinçar o catéter. Infecção por manipulação inadequada, sangramento por uso de heparina ou plaquetopenia, isquemia do membro, presente em cerca de 15 a 45% dos casos, necessitando também a retirada imediata, embolia arterial sistêmica, erros de mensuração da pressão arterial por calibração inadequada dos transdutores, presença de bolhas, extensões muito longas, obstruções, entre outras, erro no disparo do balão, na deflação, por seleção incorreta de derivação no eletrocardiograma, instabilidade hemodinâmica, por falhas de funcionamento do balão, seja por posição, pela quantidade de gás ou por presença de arritmias, hematoma retroperitoneal, tromboembolismo, por deslocamento de trombos ou êmbolos, embolia aérea por ruptura do balonete e hemólise por contrapulsação prolongada. Após a retirada do catéter, as complicações possíveis são sangramento por manutenção de heparina no período que antecede a retirada, formação de hematoma no local da inserção por falta de hemostasia adequada através de compressão local, isquemia do membro cateterizado, tromboembolismo pulmonar e cerebral por deslocamento de êmbolos durante a retirada. Desmame. O desmame pode iniciar em 24 a 72 horas depois da inserção, quando há evidência de estabilidade hemodinâmica que não requer suporte vasopressor excessivo. Indicações para o desmame. Quando houver estabilidade hemodinâmica, pressão arterial sistólica maior que 100 milímetros de mercúrio, pressão da artéria pulmonar em cunha menor que 20 milímetros de mercúrio e índice cardíaco maior que 2 litros por minuto por metro quadrado. Evidência de boa perfusão coronária, pulsos periféricos cheios, débito urinário adequado, superior a meio ml por quilo-hora, ausência de edema pulmonar, ausência de isquemia no eletrocardiograma e melhora do estado mental. Quando possui requisitos mínimos para o suporte vasopressor, quando apresente insuficiência arterial grave, perda dos pulsos na região distal do membro, palidez e dor, ou deteriorização irreversível da condição. Qual a competência dos enfermeiros na assistência circulatória mecânica pelo BIA? A avaliação clínica e hemodinâmica do paciente antes do procedimento, verificando resultados de exames laboratoriais, preparo do material, checagem do funcionamento do equipamento e monitorização adequada do console, avaliação cuidadosa da perfusão periférica, pulso, coloração, aquecimento, enchimento capilar dos membros inferiores,
manutenção de material de emergência próximo com fácil acesso, avaliação da perfusão, pulso e temperatura do membro cateterizado durante a passagem de balão e após o procedimento de 2 em 2 horas e do diâmetro da panturrilha a cada hora para detecção precoce de isquemias, manutenção do membro cateterizado em extensão, evitar flexão do quadril, monitorização hemodinâmica a cada 15 minutos da primeira hora após a instalação do balão intra-aórtico, manutenção do decúbito elevado em 30 graus para evitar sangramento no local da punção e quebra ou migração do catéter, avaliação do sítio de inserção do catéter a cada 2 horas e resultado de hemoglobina e hematócrito para detecção de hematoma ou sangramento, manutenção da integridade cutânea para prevenção de úlceras por pressão, cuidados de higiene, colchões de espuma perfilados e mudança de decúbito com movimentação em bloco, manutenção de traçado de eletrocardiograma de qualidade, manutenção de anticoagulação conforme prescrição para prevenção de trombos e embolia, avaliação abdominal através de ausculta de 4 em 4 horas para detecção de isquemia mesentérica, avaliação neurológica para detecção de embolia cerebral, contagem de plaquetas através da trombocitopenia, manutenção de técnica asséptica na manipulação do catéter, avaliação de sinais de infecção, temperatura, sinais flogísticos ou secreção no local de inserção do catéter, avaliação de dor torácica, injúria na parede da aorta, monitorização de equipamento e detecção precoce de falhas do sistema como vazamento ou achatamento de curva, avaliação do funcionamento contínuo do balão, evitar a formação de trombos, manutenção de tempos adequados de insuflação e desinsuflação para otimização do débito cardíaco, avaliação do balão intra-aórtico com o ritmo cardíaco para detecção de fibrilação, batimentos ectópicos, taquicardia e entre outros, avaliação dos parâmetros de desmame e monitorar a suspensão de anticoagulação 4 a 6 horas antes da retirada do balão.